Pessoal, boa noite para quem está assistindo esse podcast. Será talvez aqui, estamos às 19 horas da noite, né? Às 7 horas PM para quem precisa, né? Para quem mais preciso nessa situação. Mas estamos aqui com uma convidada especial, um bate-papo bacana e trazendo mais sobre o Portal Pinhalzinho. Segue lá, deixa seu like, não deixa de deixar seu like. Clica no sininho, sinaliza, porque vai ter próximos vídeos e os próximos vídeos vão encaminhar informações para vocês, tá? Não deixe de curtir, acesse aí, veja nossas páginas no Instagram, Facebook, temos nossas redes sociais. O Marcos desenvolveu a CCN, que a CCN nada mais é uma empresa de tecnologia. Hoje nós estamos com a parte do Portal Pinhalzinho, desenvolvendo um trabalho bacana com a cidade aqui. Você que é empreendedor, você que tem o seu negócio, você que tem alguma ideia interessante, você que é músico ou tem alguma arte, você quer vir falar no podcast, Portal Pinhalzinho está aberto, com as portas abertas, tá? Temos aqui nossos patrocinadores como Autopeças Peixão, temos patrocinadores como CBT Cowboy também, Márcio. E também, agora também temos o Kio também, que eu esqueci de passar para vocês, o Kio Autopeça, o Kio Peça Suspensões. Pessoal, não deixa de curtir, é uma pessoa especial agora e vamos deixar aqueles like bem bonitinho, porque essa pessoa vai disponibilizar algo diferente, ela vai passar para vocês, tá bom? Então, na transição... bem-vinda, Cris, parabéns, obrigado por estar presente aqui e pode dar suas demandas aí, o que você pode passar para o pessoal aí, a novidade. Ô Marcos, obrigada, eu que agradeço você pelo convite, por estar aqui, fomos resilientes e persistentes, então deu certo o nosso encontro, né, nossas agendas, e eu sou muito grata, estou muito feliz de estar aqui com você nessa noite. Já quero dar uma boa noite aí para todo mundo que está assistindo a gente, um bom dia, boa tarde, independente do horário que você vai assistir. Eu sou a Cris Garcia, eu sou coach e palestrante, trabalhei já com desenvolvimento humano desde muitos anos, né? Não queria falar muito, porque senão eu vou entregar a idade, mas tem 22 anos que eu trabalho nessa área de desenvolvimento de pessoas. Trabalhei em algumas empresas, especificamente em São Paulo, né? Algumas empresas como Nestlé, JBS, Friboi Seara, indústrias farmacêuticas, telefônica, gráfica de valores. Por isso que eu não queria falar muito, senão vai entregar a minha idade, entende? Mas como que tudo isso, tem tudo isso aí, essa bagagem toda, para uma menina de 19 anos, é isso? Sem completar os 19 anos. Tá bom, então, fala de você, como você chegou a Pinhalzinho, como você veio para Pinhalzinho. Parece que você não é dessa cidade, é isso mesmo? Você nasceu aqui, como que seria a sua história? Muito bacana isso. Eu não sou daqui de Pinhalzinho, mas eu me sinto uma pinhalzinhense. Conheço a cidade já há 18 anos. Vinha para cá passar carnaval, feriado prolongado. A gente alugava uma chácara com a família e passava alguns dias aqui. Enfim, essa cidade, o pessoal fala que quem vem não vai mais embora, né? E aí eu tive a oportunidade de comprar uma casa aqui em Pinhalzinho e eu fiquei 7 anos indo e voltando para São Paulo, né? Eu sou de São Paulo, sou de São Bernardo, região ali do ABC, e eu fiquei indo e voltando. Então eu vinha a cada 15 dias, como a maioria das pessoas que vem passar final de semana, e aí voltava para trabalhar, enfim. E aí depois da pandemia, muita coisa mudou, de 2020 para cá. Comecei a vir mais para a cidade e me instalei aqui. Então fiz a minha residência física aqui mesmo. E atendo hoje, né? Sou coach, sou palestrante, então dou algumas palestras, atendo online. Essa questão da pandemia ajudou muito na parte de tecnologia. Acho que você também percebeu isso, porque a gente hoje consegue estar em vários lugares e a gente está dentro da nossa casa. Então, alguns treinamentos, eu atendo algumas empresas em São Paulo, algumas pessoas que me procuram para falar sobre coach, para ter as sessões, os atendimentos, que a gente vai entrar mais no detalhe aqui. Então, a minha história em Pinhalzinho começou há 18 anos. E aí, há 7 anos para 8, foi a compra da casa. E aí, eu fiquei aqui na cidade, agora já tem 3 anos praticamente. Nossa, que 10, mas você veio para cá por causa da pandemia, alguma coisa assim que te deixou mais assim, pensando, você deixou tudo para trás? Ou você já tinha um projeto de vir para Pinhalzinho mesmo?
Na verdade eu estava em uma empresa em São Paulo e aí eu fui transferida para Marília. E aí nessa empresa eu fiquei 8 meses lá em Marília, morando em hotel e tudo. E aí tudo mudou por conta da pandemia. Eu fui para fazer um projeto, acabei fazendo outros projetos lá. E aí no meu retorno para a empresa que eu trabalhava, teve muita mudança. Então eles decidiram fazer uns reajustes de cargos, de situações que faziam sentido para a empresa naquela época. E aí a gente optou por eu não continuar na empresa. Eu já tinha um projeto de fazer o processo, o atendimento de coaching para outras pessoas também, não só para a empresa que eu trabalhava. E aí, sabe quando as coisas parecem que vão se encaixando? Eu já tinha o desejo de morar no interior, por ser mais tranquilo, por ser uma cidade mais gostosa, um clima mais bacana, fugir um pouco daquele trânsito maluco, né? Que a gente gasta facilmente 2, 3 horas para chegar no trabalho, e aqui tudo é muito mais perto. Então as coisas foram se encaixando. Eu falo que foi um desenho que eu fiz no passado, mas que ao longo do período ele foi se encaixando, e aí eu fiquei aqui em Pinhalzinho. Agora eu não quero mais ir embora. Que diz o ditado, né? Lenda do ditado de Pinhalzinho. Quem bebe da água de Pinhalzinho não sai da água de Pinhalzinho, não consegue sair dessa água. Eu sou prova viva dessa lenda. Ah, é? Já tá com uma pessoa específica nessa. Já tô aqui já e não quero mais ir embora. Claro, vou para São Paulo, tenho alguns compromissos, algumas questões, né, que a gente precisa. Mas é uma cidade que é muito acolhedora, é uma cidade que a gente gosta, a questão da segurança. É uma cidade gostosa, né? É uma cidade bem tranquila até então. E bacana isso, você trazer isso pro pessoal. E você sempre com esse projeto de médio e longo prazo, né? E como que é definir ir para Pinhalzinho, sair daquele trânsito e enfrentar a estrada de terra? É difícil? Olha, Marcos, não sei se você acompanha às vezes meus stories no Instagram. Eu posto alguns perrengues. Perrengues que a gente vive aqui, sim. Porque, claro, gente, todos os lugares a gente vai encontrar desafios. Né? A gente tem alguns desafios, épocas de chuva, épocas que às vezes a gente não consegue ter a agilidade que a gente tem, às vezes, em outros lugares. Mas para mim, sim, foi muito fácil me adaptar. As pessoas até perguntam muito isso para mim. Como é que foi o seu processo de adaptação? Para mim, eu não tive um processo de adaptação. Para mim, foi muito tranquilo. Então, eu não tive esse sentir que, nossa, vou ter que me esforçar para me adaptar numa nova cidade. Não precisei fazer muitos esforços. Claro que tem a saudade da família, algumas coisas que a gente acaba tendo que fazer escolhas. Mas o coaching, ele me ajudou muito nisso, sempre me ajudou. Por quê? Você faz escolhas e escolhas exigem renúncias. Então não dá para ter tudo, né? Não dá para morar no interior onde você não tem família e você estar com a família ao mesmo tempo, a não ser que todos viessem juntos. Então, algumas escolhas eu tive que fazer. E aí, pela maturidade, pelo processo também de coaching, por toda essa questão de desenvolvimento humano e tantos anos trabalhando com essa bagagem, às vezes viajando pela empresa, então isso me trouxe uma adaptação mais rápida, vamos dizer assim. Mas não sinto que eu tive que me esforçar para me adaptar, sabe? Não foi uma coisa natural, vamos dizer assim. E aí, quando eu falo dos perrengues, são os perrenguinhos que a gente tem mesmo. Isso é normal. E são desafios, né? Então, isso é uma coisa que não vai minimizar a minha estada aqui na cidade, minha estadia aqui. Não vai, mas eu não gosto por causa disso. Não. É desafio e a gente está aqui para vencer desafios. Ah, legal. Como você foi acolhida pro pessoal? Você achou que foi interessante? Porque eu creio que você veio sozinha ou você veio com a família, alguém da família, algum ente da família? Praticamente sozinha. Ah, tá. Mas assim, como que foi aquele acolhimento do pessoal de Pinhalzinho? Você chegou a ter contato com algumas pessoas, eles te deram um respaldo muito bacana, um suporte bem bacana? Ou você fala, poxa, tem alguma coisa aí que poderia estar melhor? Você acha que tudo foi como que você idealizou? Você foi isso mesmo? Eu falo praticamente sozinha, por quê, né? Porque as pessoas perguntam também, você não tem família aqui? Seus pais, parentes? Eu não tenho família aqui. Mas eu vim com meu namorado pra cá, na época da pandemia, ele ficou aqui, aí você vê como o destino, às vezes, muda alguns planos, né? Ele ficou aqui e eu fui pra Marília. Então, a gente se distanciou bastante. Marília é 8 horas, mais ou menos, daqui de viagem, né? Então, a gente se distanciou bastante. E aí, depois eu saí de lá e vim pra cá. Então,
ele fica aqui também em algum período, trabalha em São Paulo, então a gente faz a rotina acontecer. E aqui, respondendo sua pergunta sobre a adaptação e sobre acolhimento das pessoas, foi muito legal porque, como eu venho dessa área de desenvolvimento humano, então sempre as pessoas têm muita curiosidade de saber, né? Ah, como que é vir de São Paulo, trabalhar em grandes empresas, vir para cá, que é uma cidade menor, mas que também tem eu vejo uma veia empreendedora muito grande aqui em Pinhalzinho. Eu sempre falo isso, eu falo, nossa, as pessoas aqui são empreendedoras, né? E o empreendedorismo no Brasil, como em qualquer outro lugar, mas acho que no Brasil tem mais desafios, as pessoas têm mais curiosidades. Então foi muito fácil para as pessoas se aproximarem de mim e eu me aproximar das pessoas. Então já fui fazendo amigos, já dei algumas palestras aqui, então eu sou muito focada nessa parte do empreendedorismo feminino também, então dessa questão de desenvolver mulheres, e aqui na cidade tem muitas mulheres empreendedoras, fiz algumas palestras de Outubro Rosa, de Dia da Mulher, falando sobre, não só sobre questões de desafios de saúde, mas desafios da mente também, né? Porque acho que tudo começa aqui. Então, foi uma acolhida muito, muito boa. As pessoas são muito fáceis de lidar. Acho que porque está no interior, as pessoas se conhecem mais, têm uma confiança maior. Eu vejo isso diferente de outros estados ou de outras cidades, que as pessoas às vezes não confiam muito, né? Cidade muito grande, Sim. fica com aquele receio. E aqui não, aqui é assim, vamos lá em casa, fulano, vamos tomar um café, sabe? Então, logo quando eu cheguei aqui, eu lembro que uma senhora falou, vamos lá em casa, você tem que ir lá tomar um café comigo. Eu tinha acabado de conhecer ela. E já em São Paulo, por exemplo, você não vê muito essa aproximação, né? Mas que também tem outras características. Sim. Então, a gente também não pode pesar com o mesmo peso, a mesma medida. Não dá. Né? São lugares diferentes. Mas foi muito bacana esse acolhimento. Eu gostei muito, muito mesmo. Seu lado profissional como coaching vem de muito tempo ou de pouco tempo? E como você se iniciou nisso? Pelo que você me falou em back office aí, você falou que foi professora e tudo mais. Então, foi através disso que você chegou a visualizar? Você foi professora, qual foi os seus primeiros passos na vida profissional? Primeiros passos, olha, faz tempo. Você quer que eu entregue a minha idade, né? Os primeiros passos, na verdade, eu comecei a trabalhar muito jovem. Eu sempre tive muita vontade de trabalhar. Eu via minha mãe saindo de casa 5 horas da manhã para trabalhar e chegando 8 horas da noite. Então eu cresci, você vê como que a história da gente, a história dos nossos pais, a gente também leva, né, para a vida, com certeza. Eu via minha mãe saindo muito cedo para trabalhar, chegando tarde, então eu falava assim, isso é legal. Tem que trabalhar, a gente tem que ter o dinheirinho, a gente tem que... E eu sempre visualizei isso. Aí com 11 anos eu falava assim, mãe, eu quero trabalhar. Mãe, eu quero trabalhar. Mas a empresa, né, contratava ninguém com 11 anos. E aí, olha a curiosidade, meu primeiro emprego eu fui babá do meu primo. Então eu cuidava do meu primo, eu tinha 11 anos, ele tinha 6. E eu cuidava dele, assim, com aqueles cuidados de criança, né, em casa, chegava da escola, enfim, aquela coisa mais básica. E aí com 14 anos eu fui trabalhar no estacionamento. E aí, com 15, eu fiz um curso profissionalizante. E nesse curso, ele encaminhava você para as empresas. E o meu sonho era trabalhar em empresa. E aí, eu entrei numa empresa com 16 anos, quando eu terminei o curso, e já entrei numa multinacional sueca. Que show. Quando eu vi aquilo, eu falei, gente, eu estava no mundo pequenininho, no mundo, né, fechadinho ainda, porque eu nunca tinha trabalhado em empresa. E aí, quando eu fui para aquela empresa, eu falei, gente, é isso que eu quero, é isso que eu gosto de fazer. E eu entrei numa oportunidade, eu fiquei 6 meses nessa oportunidade, nessa vaga, e eles viram em mim uma possibilidade de crescimento, já, assim, uma coisa bem rápida até. E eles me deram uma proposta para eu ir para uma outra área, que foi a área de treinamento e desenvolvimento, que foi onde tudo começou. Dentro do recursos humanos, só que na área de desenvolver pessoas. Então, claro que ainda fazia alguns trabalhos burocráticos, porque eu era uma jovem, estava ali aprendendo. Então, a burocracia toda ficava comigo. Mas, ao longo do tempo, eu fui ganhando espaço. E esse espaço, eu já estava dando treinamento, com 16, 17 anos. Então, uma sala cheia de pessoas adultas já. E eu dando treinamentos mais técnicos, né, da área que eu atuava. Então, eu atuava muito com, na época, ISO, questão de qualidade, eu trabalhava em treinamento, mas a gestão era a mesma da área da qualidade. E aí, até se o pessoal estiver assistindo aí, um abraço para todo mundo. Morro de saudade dessa galera. E aí eu dava alguns treinamentos mais técnicos, não era comportamental ainda.
E aí toda palestra que tinha era engraçado. Eu trabalhava durante o dia e eu fazia nessa época eu fazia o colégio ainda, eu estava no 3º ano. E aí quando tinha uma folga, alguma coisa, um final de semana, que eu tinha alguma palestra gratuita, que fazem às vezes as prefeituras, eu estava lá, eu me inscrevia e ia. E aí depois, com 17 anos, eu precisei escolher a minha faculdade, porque eu tinha que dar um passo a mais para continuar nessa empresa. Então eu tinha que fazer uma faculdade. A minha família não tinha condição, minha mãe não tinha condição de arcar com uma faculdade. E aí quando eu falei para ela, mãe, eu vou fazer faculdade, ela ficou super preocupada, ela falou, tá, como que a gente vai fazer? Como você vai pagar, né? E aí fui trabalhando e fazendo, enfim. E às vezes tinha alguns processos mais desafiadores nessa época da faculdade. E eu lembro que eu assisti uma palestra na faculdade, foi o primeiro dia de aula, foi uma palestra sobre motivação e sobre inteligência emocional, que é do Rodrigo Cardoso, que é um grande palestrante brasileiro. Até hoje acompanho ele, fui em várias palestras com ele, tirei foto, sabe aquela coisa de chat? E aí quando eu vi ele no palco, ele fazendo a quebra da madeira, que é uma das atividades, ele colocava uma madeira e ele falava para você algumas palavras de gatilho mental e você ia lá e quebrava essa madeira, como um samurai talvez. Você ia lá e quebrava essa madeira. E aí eu falava, uau, como que ele consegue, né, fazer esse tipo de trabalho na mente das pessoas? Eu falei, putz, é muito legal essa área. E eu fui entrando cada vez mais. Todo evento que tinha, aí comecei treinamentos pagos, tudo que tinha, eu falava que era essa área de desenvolvimento humano. E fui entrando para essa parte de comportamental também. E aí fiquei 4 anos nessa empresa, fui para uma outra empresa, ainda maior do que essa, e nessa outra empresa não tinha uma área de treinamento de pessoas. Era uma empresa muito dedicada à produção, era instalação de telefone, internet e tudo mais. Então era uma coisa muito, a rotina era muito pesada. E eu falava assim, gente, mas a gente precisa desenvolver essas pessoas, a gente precisa saber como que tá a disciplina, a motivação, a inteligência emocional. Essas pessoas lidavam muito com o público e com o público que já estava às vezes estressado por alguma situação. Meu telefone não está funcionando. Naquela época as pessoas tinham telefone em casa. Então quando o técnico chegava lá, as pessoas já estavam armadas. E aí eu falava, gente, aí o técnico voltava assim, porque fulano falou isso, aquilo, eu rebati. Aí eu falava, meu Deus, as pessoas precisam desenvolver isso. E aí foi uma das grandes vitórias, assim, que a empresa não tinha essa cultura de treinamento até então, porque isso ainda era novo, e a gente foi implantando isso, né? A área de treinamento e desenvolvimento, eu junto com os meus colegas de trabalho, a gente foi implantando isso. E a gente fazia treinamento de motivação, treinamento de como lidar com estresse, como lidar com inteligência emocional, como lidar com o cliente. E aí a gente foi ganhando espaço. Ganhando espaço. Fiquei nessa empresa também por um período. Depois eu fui para uma outra empresa, fiquei 3 anos e meio. Fui para uma outra empresa, uma gráfica de valores, que já tinha cultura de treinamento bem enraizada. Então eu já entrei com os meus conhecimentos. E eu sempre fui indo para essa área. E aí fiz uma pós-graduação em recursos humanos, também logo quando eu terminei a faculdade. Sempre participando de treinamentos. Então participei de treinamentos com Paulo Vieira, com o Tony Robbins, que é o mestre do coaching, né, mundial, no caso, a gente brinca, fala que é o deus do coaching, é o Tony Robbins. Então, tive a oportunidade de participar de alguns processos também, de alguns treinamentos com ele. José Roberto Marques também, que é um grande coach no Brasil. Enfim, eu falo que o bichinho de estudar, ele me picou e eu não paro. Então, assim, cursos, agora, depois que ficou muita coisa online e eu vim para o interior, então, em um ano, para você ter ideia, em 2020... eu fiz 36 treinamentos online. Caramba! Aí as pessoas pensam, mas você estuda o dia inteiro. Não, a gente trabalha o dia inteiro. A gente estuda à noite também, final de semana. Então tem que fazer alguns sacrifícios, né? Porque a nossa mente, Marcos, é uma coisa que ela é muito complexa. Totalmente. Então eu vou entrando num nível também de neurociência, que é um trabalho que eu gosto muito de estudar sobre neurociência. Então, enfim, para eu ter a minha profissão hoje, eu tenho que estudar muito. Assim como você na tecnologia. Sim. A tecnologia cada dia muda. Tudo muda, não Não é? para. Ainda mais com essa inteligência artificial, bem complicado. Então, voltando aqui para você, aí depois que você teve isso aí, nessa passagem eu vi que você ganhou uma gama de experiência muito grande. E você não teve nada porque o RH... dentro outras áreas, elas exigem muito na parte também de tecnologia. E eu não sei se você sabe
o SAP. Já ouviu falar do SAP? E não sei se você teve curiosidade de trabalhar com isso. Sim, a gente usava alguns sistemas dentro dos RHs que eu passei. E aí foi muito legal você me perguntar isso, porque uma curiosidade, eu fiz sistema da informação. A minha primeira formação é sistema da informação, que eu comecei a faculdade com 17 anos. E eu tinha grande vontade de fazer psicologia, mas eu estava com uma rotina que eu terminava na época eu estava no colegial ainda, no terceiro ano, né, do ensino médio, e aí eu terminava, às vezes, o horário ali do estudo, né, da escola, e eu ia para a empresa à noite dar treinamento para o terceiro turno. Então eu falava assim, gente, como que eu vou fazer psicologia? Porque tem que ler muito, e eu tinha amigas que faziam, tinha livros desse tamanho. Eu falava, não vou ter tempo de fazer essa leitura toda, né? E aí eu falei, vou fazer sistema da informação, achando que, ó, como é que a gente se engana, achando que eu ia ligar o computador, porque foi uma faculdade para desenvolvedor de software, eu ia desenvolver o software, ia fechar o computador e ir para casa. Falso, totalmente enganada. Fui totalmente enganada pela minha mente, né? Você conhece o processo, então eu tinha que estudar muito, eu tinha que ler muito. Aqueles algoritmos, aquelas coisas loucas, que eu falava, gente, eu penava, juro pra você, chegou no terceiro ano, eu falei, gente do céu, eu não consigo, porque eu trabalhava o dia inteiro com pessoas, o dia inteiro com RH, e à noite eu ia programar, e aqueles códigos binários, às vezes não entravam na minha cabeça, mas como eu não tinha nem tempo, nem dinheiro pra desistir, e desistir não era uma opção, eu falei, não, eu tenho que terminar essa faculdade, eu tenho que terminar a minha graduação, e eu fiz bacharel, então era mais puxado ainda, né, porque eu fiz bacharelado. E por que eu fiz sistema da informação? As pessoas perguntam isso para mim. Porque eu implantava um software para avaliação de desempenho na empresa. Então tinha tudo a ver com RH. Porque a avaliação dos funcionários, aquela avaliação que você faz todo ano, geralmente no final do ano, já era tudo computadorizado, informatizado há 22 anos. Sim. Só que os softwares há 22 anos, eles não eram como hoje, que eles eram autodidatas. Que você aperta o botão e... Porque o programador por trás de tudo isso deixou a sua vida mais fácil. Né? Antigamente, não. Você, como RH também, você tinha que entender da lógica de programação, você tinha que entender de SQL, você tinha que entender de banco de dados. E aí foi quando eu decidi fazer a faculdade de Sistema da Informação. Porque eu falei, isso vai me ajudar. Porque às vezes quando eu falava com o suporte técnico falava assim, coloca asterisco, não sei o que, SQL, coluna 1, 2, barra... Eu falava, não estou entendendo. Então, até mesmo para eu entender a linguagem técnica, eu fui fazer sistemas. Então, eu sempre tive um pouco de facilidade com essa questão. Claro, eu não conseguia programar na mesma velocidade que um outro aluno da faculdade que estava ali o dia inteiro trabalhando com isso. As minhas melhores matérias, para você ter ideia, era psicologia, sociologia, direito, eram as matérias que eu ia melhor. E as matérias que eu tinha um pouco mais de dificuldade era programação, PHP na época, Java, que eram matérias que eu tinha que estudar muito mais. Mas eu sabia disso, né? E as outras pessoas que programavam o dia inteiro, eles tinham dificuldade em psicologia. Eles tinham dificuldade em direito. Então a gente fala que você nunca está sozinho, né? Um ajuda o outro. É um braço ajudando o outro. Então, consegui concluir a faculdade de sistema. E aí depois já engatilhei. Eu terminei a faculdade dia 22 de dezembro de um ano. No dia 3 de janeiro eu já estava matriculada na pós-graduação de RH. Por quê? Muitas pessoas, até em entrevistas de emprego, na época eu estava ainda desenvolvendo bastante a carreira, e o pessoal falava, mas por que você fez sistemas? Então achava que eu não tinha bagagem de RH. Mas era ao contrário, eu tinha muito mais bagagem de RH do que sistemas. Então, isso mostra, assim, a faculdade é super importante? É super importante. Mas a experiência também conta bastante. A experiência hoje conta muito. Ó, uma mulher multiforme aí, pessoal. Multitarefas, multiforme. Para você ter ideia, para aprender tecnologia não é simples. Ainda mais sistema. Desenvolver um sistema é muito complicado, é muito complexo. Eu falo por conhecimento, assim, um pouco, né? Não sou tão expert assim, não, mas aí pelo que você está falando, é bem bacana mesmo. E te falo ainda mais. Eu acho que eu vou até ter umas aulas com você. Imagina.
Imagina, você me fez lembrar agora que eu estudava, às vezes chegava em casa, estudava até 3, 4 horas da manhã pro outro dia. E eu trabalhava em 2 cidades à frente da minha. Então eu tinha que sair de casa às 4h20 para pegar um fretado para eu ir até a empresa. Então às vezes não dormia, porque sistemas era muito puxado. E assim, a gente não tinha opção. Eu falo que o coach ele já entrou na minha vida antes mesmo de eu conhecer o coach. Porque o coach é isso, é desafio. Você tem que vencer, você vai buscar. E se aquilo faz parte dos seus objetivos, porque o que eu falava, Marcos? Eu falava assim, eu não tenho dinheiro para desistir de uma faculdade e começar outra. Então, no 3º ano que eu vi que a bucha começou a ficar mais apertada para o meu lado. Então, eu falava, eu não posso desistir dessa. Eu tenho que terminar para eu poder fazer uma pós. Porque senão eu não podia fazer a pós. Então, você tem que visualizar o próximo passo, né? E, às vezes, para você ver o próximo passo, você tem que comer um pouco de arroz e feijão e aqui no começo, porque senão você não vai dar o próximo passo. E aí você falou uma coisa interessante da questão de que TI não é fácil. E na minha sala só tinha 3 mulheres. É bem isso mesmo. Tecnologia é isso mesmo. Muito homem na sala. E eu falava, gente... E parece que o raciocínio deles era muito mais rápido. E eu falava, gente, mas eu sou de humanas. Embora eu gostava da faculdade também. E eu me adaptei, eu aprendi a me adaptar. Ali sim eu tive que fazer um esforço para me adaptar e concluir. Mas assim, hoje você falar, Cris, desenvolve aí uma calculadora, um sistema de biblioteca, que é o que a gente aprende primeiro. Eu já não lembro mais não. Locadora. Locadora, já não sei mais. Não, mas é legal isso, porque isso é uma bagagem muito grande, porque você consegue unir muita coisa com conhecimento e você consegue trazer bastante informação. Não só para a pessoa que está buscando, como a pessoa que está aprendendo. Isso é interessantíssimo. Fala mais sobre suas redes sociais também. A Cris vai falar sobre suas redes sociais, que a gente não acabou não falando, mas suas redes sociais, para seguir a Cris. Como que faz, Cris? Para seguir no Instagram é Cris Garcia Coach. Escreve Coach mesmo, depois acho que dá para colocar na descrição. Cris Garcia Coach no meu Instagram, então sigam lá, faço algumas lives, coloco bastante conteúdo com relação ao desenvolvimento humano. E também tem um canal no YouTube, que é o canal Crescimento Pessoal, Cristiane Garcia, que é meu nome. Então, sigam lá também. Lá eu tenho bastante vídeo, falo sobre motivação, sobre disciplina, sobre metas, sobre resultado, que é o que todo mundo quer, né? Sobre a questão de conhecimento, autoconhecimento também, porque eu vejo hoje que está acontecendo uma bolha muito grande. A gente fala que é uma obesidade de informações, porque a rede social tem tudo. Tudo que você quiser, você vai encontrar no YouTube. Tudo que você quiser, você entra no Instagram e você olha, ou no Facebook, ou em outras redes também aí conhecidas. Então tem muita informação, mas você precisa olhar num ponto que aquilo tá... Às vezes você sente aquela dificuldade, aquela demanda, aquela necessidade. Eu falo também, por exemplo, de crenças limitantes, que às vezes nós somos dotados de crenças limitantes. Então lá no canal tem um vídeo muito legal sobre crenças limitantes. Eu fiz um vídeo que foi o mais difícil da minha vida, eu fiz, está lá no YouTube, que eu falo sobre o luto, que eu passei por um processo de luto em 2021, por conta aí de todos os processos pandêmicos, enfim. E é tão louco isso, que a gente fala assim, eu não posso guardar isso para mim. Sabe quando você sente que na sua veia corre, que você precisa ajudar as pessoas? Se 10 pessoas assistirem e uma falar assim, nossa, Cris, serviu para mim? Eu peguei 10% do conteúdo que você colocou lá e para mim fez sentido, até me arrepia. Eu criei o canal por isso. E o canal surgiu por conta que eu dava aula, né? Então, fazia palestras dentro das empresas que eu trabalhava, em outras empresas. Fui convidada por algumas faculdades também para dar algumas aulas. E aí, com a pandemia, eu não pude mais. E eu sinto falta desse contato humano. E aí, por isso, surgiu o canal Crescimento Pessoal. Eu falei, eu preciso levar para as pessoas algum tipo de informação que faça sentido para elas e que elas enxerguem alguma coisa naquele turbilhão que estava acontecendo, que a gente não sabia o que ia acontecer, né? Primeiro eram 3 meses, daqui a pouco o negócio avançou para mais 3, mais 6, mais 1 ano, 2 anos, praticamente 3. Então, eu falei, eu preciso contribuir de alguma forma, porque quando a gente fala de missão, dentro do coaching, a gente fala sobre qual é a nossa missão, quais são os nossos valores. E uma das minhas missões é a contribuição. Independente de qualquer tipo de contribuição.
Então, não é a contribuição financeira que vai lá, não, é a contribuição de você ir lá, pegar na mão, ajudar, mostrar para a pessoa que aquilo ali não é o limite. O que ela está vivendo, ela pode chegar mais, ela pode avançar mais. Então, eu falo que eu gosto de mostrar a força que as pessoas não enxergaram que elas têm. Então, nesse processo, fiz o canal no YouTube, que é o Crescimento Pessoal, que vocês sigam aí. Vou ficar muito feliz de vocês se inscreverem. E aí eu fiz alguns vídeos falando também sobre o que eu estava passando. Porque não foi um processo fácil, né? Não é um processo fácil. Mas é o que eu falo, o coaching, ele te ajuda em tudo. E vocês podem falar, mas o que é o coaching, né? Vou deixar para você depois fazer as perguntas aí. Mas é vida. Então vamos lá, o que é coach? Como é coach? E por que coach? Você me coloca em cada saia justa, né? Eu vou ter o desafio de resumir em poucas palavras o que é o coaching. O coaching é uma metodologia que ela é cientificamente comprovada. Ela é muito antiga, mas a gente conheceu ela praticamente pouco tempo, se a gente for analisar. E o que é o coaching em si? O coaching é uma metodologia que ele é utilizada para te ajudar, através de ferramentas, a ajudar a chegar onde você quer chegar, só que você não sabe como chegar. É como se fosse, eu falo o quê? Você pegar o ponto A, que é onde você está hoje. Então, onde eu estou hoje? Hoje eu tô... Vou dar um exemplo, tá? Hoje eu tô numa empresa infeliz, me sinto anulado, sinto que as minhas opiniões não são bem-vindas, sinto que a empresa não me valoriza, sinto que, sei lá, um monte de coisa, tô desmotivado. Mas eu quero o quê no lugar disso? Eu quero ser valorizado, eu quero ser promovido, eu quero ganhar mais, quem não quer, né? Ou então eu quero uma empresa maior, eu quero virar um gestor, um líder, enfim. Então, eu sei onde eu estou e onde eu quero ir. Mas como que eu faço para chegar nesse caminho? Esse como é o mais desafiador. Porque a gente sabe que a gente quer ganhar mais, a gente sabe que a gente quer viajar, a gente sabe que a gente quer ser rico. A gente sabe tudo isso. Sabe? Mas como que eu vou fazer para chegar nesse caminho? Então, o coaching, resumindo, bem resumido, é onde você está hoje, onde você quer chegar e como você vai chegar lá. Só que não é só, como que eu chego. Para isso, você tem que ter autoconhecimento. Você tem que saber quem é você, como você funciona. Não tem receita de bolo. Para mim, pode funcionar de uma maneira. Para você, pode funcionar de outra. Para uma outra pessoa, pode funcionar de outra. Então, a gente tem essa sensibilidade de entender como que o Marcos funciona. E eu vou mostrando para você, através das ferramentas, através das sessões, como que você pode chegar lá. Então, por exemplo, eu tenho várias pessoas, entre tanto pessoas de empresas, que tem esse cenário, às vezes, que eu comentei, ou então o cenário do empreendedorismo também. Que é o quê? Eu tenho hoje um comércio, ou eu sou empreendedor em tal área, e o meu negócio está patinando, mas não vai, eu fecho no vermelho, eu não consigo trazer novidades, eu não consigo ter tempo, eu fico respondendo meia-noite, 2 horas da manhã às pessoas, eu não consigo viajar, né? Quem é hoje a pessoa do empreendedorismo que consegue, às vezes, falar, vou ficar 20 dias viajando? É difícil, Bem né? difícil. É bem difícil. Ainda mais nesse cenário de mudança que a gente vive. Então, eu tenho sonhos, eu quero sair de onde eu tô, eu quero sair dessa patinação aqui. Mas como que eu faço para chegar lá? Então, a gente vai identificando. A gente faz uma primeira sessão, e essa primeira sessão, a gente identifica o miolo da coisa, né? Eu falo que identifica o diagnóstico mesmo de onde você está hoje. Como que está acontecendo tudo isso na sua mente, como que isso está acontecendo nas suas ações. Você está agindo, você não está agindo, o que falta, o que te impede de você agir muitas vezes. Então, essa é uma pergunta, por exemplo, o que te impede? A pessoa trava na hora. Ela fala assim, eu quero ser um empreendedor de sucesso, eu quero faturar 100 mil reais no mês. O que te impede? A pessoa já trava. E aí, esse travar é por quê? Porque às vezes falta o autoconhecimento, falta eu saber os passos que eu tenho que cumprir, os passos que eu tenho que fazer. Não é receita de bolo. É identificando cada ponto. Então, a gente fala muito sobre o autoconhecimento, como eu funciono de verdade. A gente fala muito como segunda camada. Metas, objetivos, resultados. O que você quer com isso? No final de tudo, por que você quer chegar lá? Porque é muito fácil. Eu quero ser rico. Tá, por que você quer ser rico? O que isso faz? O que tem por trás disso tudo?
Ah, eu quero ser promovido. O que tem por trás disso tudo? Entende? Então, é um processo meio complexo. É um processo que a gente vai semana a semana, falando já na prática, toda semana a gente se encontra, né, hoje no online, e a gente se encontra e faz essas ferramentas e também a gente conversa como que foi a semana. O que você fez de bacana essa semana? O que não foi bacana? O que aconteceu? Onde que você patinou? Onde que você derrapou? Onde que você avançou? Então a gente vai construindo, né? E o coaching ele serve para quem? Para todo mundo. Todo mundo deveria fazer processo de coaching e todo mundo deveria fazer terapia. A gente fala assim, é só para quem tem problema. Todo mundo tem que ter isso aí mesmo. Não é? Então a pessoa fala, eu não tô com problema não, então eu não vou fazer. Não é que tem problema. Você quer avançar, você quer dar outros Evoluir, passos. tá certo. E aí, qual que é a diferença do coaching e da terapia, né? Que algumas pessoas também perguntam. O coaching, vou falar da terapia primeiro. A terapia, como psicólogo, os dois funcionam muito bem e funcionam juntos também. Mas a terapia, ela vai olhar para suas crianças feridas, porque nós temos crianças feridas. Nós temos muitos históricos, dos nossos pais, dos nossos avós. Às vezes a gente teve uma infância mais difícil, mais desafiadora, e quando criança a gente não sabia lidar com isso, e quando adulto a gente carrega isso. Então a terapia vai olhar para suas crianças feridas, vai tratar suas crianças feridas, vai entender o que aconteceu, vai ressignificar algumas coisas, e vai focar muito mais nisso. Na terapia, dificilmente você vai ter meta a cumprir, você vai ter resultado a cumprir, né, a alcançar. Já no coach, a gente olha para as crianças feridas, trabalha com essas crianças feridas e a gente fala assim, tá, mas o seu passado, ele ficou lá para trás. Você não pode mudar o seu passado. O que você vai fazer daqui para frente? Porque a gente tem uma coisa, Marcos, que é muito louca, que a gente se apega, a gente é apegado ao nosso passado. Porque no passado eu fui uma adolescente rebelde, então eu tenho que ser rebelde pro resto da minha vida. Não necessariamente. Porque no passado a minha família viveu escassez. Minha família não tinha dinheiro. Então eu não tenho que ter dinheiro. Você já viu aquelas pessoas que ganham relativamente bem, que tem um comércio bacana, que tem um empreendedor bacana, mas ele não consegue dar o próximo passo? Tudo que ele pega, ele gasta. Ou aquela pessoa na empresa, ela consegue fazer uma carreira legal, ela começa do estágio 1, ela vai para o 2, ela vai para o 3. Quando ela está chegando lá em cima, ela faz algo, ela se sabota para ela voltar lá para o começo. Porque às vezes ela tem uma crença de merecimento, ela acha que ela não merece. E ela está presa no passado, porque no passado, como foi muito difícil para ela algumas coisas, ela acha que ela tem que continuar na dificuldade. Que tudo, igual aquele hard do desenho antigo, aos céus, ao ouvido, ao azar, tudo para ela é muito difícil, então tem que continuar difícil. E não é bem assim que funciona. Então, o coach, assim, se eu for ficar falando, gente, eu vou ficar aqui até amanhã cedo falando. Tá, então vamos lá. Tem psicologia, que psicólogo, eu também já passei por psicólogo, acho que é interessante isso, ajuda muito. Tem a psicanálise e a psicologia cognitiva. Eu não sei se você já viu a cognitiva, eu acho que a cognitiva, pra mim, é o que deu mais certo. E o coach, eu já cheguei a ter eu já participei de alguns momentos em empreendedorismo e tive alguns coaches também, mas eu acho interessante. Não sou esse cara, eu não sou essa moça, nem esse rapaz de coaching. Porém, eu tenho algumas experiências, mas é interessante isso. E falando de você, qual foi o mais desafiador para você? Se teve alguma pessoa mais desafiadora para você fazer? Ou se você falar, não, esse aqui foi... E o que foi mais fácil? Tem que até respirar para responder essa pergunta. Eu peguei um caso de uma pessoa, uma empreendedora, que já tinha um certo sucesso na carreira. Precisava ajustar algumas coisas. Eu falo que o coach ajusta muito parafuso, né? A gente ajusta muitas coisas. E essa pessoa, a gente tem geralmente 10 sessões, de 10 a 12 sessões. Chegou mais ou menos na quarta, quinta sessão, essa pessoa começou a desmarcar com frequência. Então a gente marca por semana, por exemplo, toda terça às 7 da noite. Ou toda segunda, ou toda... a gente marca a sessão ali. Essa pessoa começou a desmarcar. Desmarcou uma vez. Tudo bem, normal, acontece, imprevistos, enfim. Desmarcou 2. Desmarcou 3. E eu, como uma boa coach, eu tenho que saber o que está acontecendo. Não posso deixar simplesmente... me pagou, então tá tudo bem. Deixa a pessoa para lá. Não é um produto que você paga e leva para casa. É um acompanhamento.
E aí eu fiz contato com essa pessoa, e essa pessoa, assim, tava totalmente... Eu percebia pelo vídeo mesmo que algo errado estava acontecendo. Que essa pessoa teve pensamentos suicidas. Nossa, muito complicado. Ah, Cris, mas o coach trata suicídio? Não, não é assim que funciona, né, gente? Calma. Psicólogos, cuidado, calma, não me julguem, porque às vezes tem essa questão, ah, mas o coach não pode isso, não pode aquilo. A gente sabe até onde a gente pode ir, o psicólogo também e o psiquiatra também. Tem casos que vão para a psiquiatria, sim. Tá? Eu conheço muitos psicólogos, esses psicólogos têm psiquiatras também atrelados às suas funções e a gente troca muita informação. E aí essa pessoa foi um dos desafios, por quê? É desafiador quando você vê uma situação dessa. Né? Uma pessoa jovem, com sucesso, uma pessoa que tem tudo para avançar, mas ela não estava enxergando isso. E qual foi a fuga dela? A fuga foi fugir de mim, foi fugir do processo de coaching. E aí, claro, não deixei isso acontecer, com muita conversa, com muita empatia. Não adianta você falar assim, não, você tem que fazer, pronto, acabou e bater na mesa. Não é assim que funciona. Então, você tem que ter uma empatia, você tem que se colocar mesmo no lugar, você tem que pegar a pessoa no colo, praticamente. Você tem que segurar ela, colocar ela no teu colo e você entender aquilo na essência, de onde está vindo aquilo tudo. E aí, claro, eu tenho psicólogos parceiros também, que a gente troca, que a gente encaminha, faz o processo concomitante, também que é muito importante. E hoje, eu não sei se ela vai assistir, mas ela vai saber de quem eu tô falando, essa pessoa tá brilhando, tá crescendo cada dia mais. Então eu vejo ela se desenvolvendo, fazendo cursos, buscando cada vez mais o desenvolvimento. E o processo de coaching, Marcos, eu falo, ele não acaba quando termina o processo. Ou ele não, nas 10, 12 sessões. Ele não acontece só naquelas sessões. Eu tenho um processo de coaching que eu fiz em 2017, 5 anos. A minha apostila, o meu caderno onde eu anotei tudo, até hoje eu ando com ele. Porque o que eu escrevi lá em 2017, de como eu estaria daqui 5 anos, que esses 5 anos chegou, tem que estar batendo com aquilo lá. Então é uma coisa que você vai carregando. Às vezes você está tomando banho, você fala, putz, tive um insight. Nossa, por isso que eu faço isso. Então o coaching, eu falo que as fichas vão caindo ao longo da sua vida, para sempre. Coaching é para sempre. Se eu não tivesse tido, porque eu fiz, lógico, né? Eu fiz processos de coaching individual, em grupo, semanas de desafio também que a gente faz. Então, às vezes, a pessoa não está confortável, eu não quero fazer um coaching direto. Participa de uma semana de desafio, onde em uma semana eu vou auxiliar, eu vou pegar na mão daquela pessoa e vou ajudá-la a chegar onde ela quer. E ela vai subindo os degraus, ela vai subindo os processos. Se eu não tivesse feito bons processos no passado, talvez a minha adaptação aqui seria mais difícil. Talvez a minha perda que eu tive seria mais difícil. Não é que não é. Eu falo que o coach, ele te prepara para os desafios. Desafios é uma frase que eu uso. Desafio, teremos. Teremos. Você tem, eu tenho, todo mundo tem. Mas ele te prepara para ver esses desafios. E ele é uma mudança de chave, ele é uma mudança de mindset, que a gente fala. Uma mudança de mentalidade. Não é assim, eu vou ver então tudo cor-de-rosa, lindo, maravilhoso. Não, não é tapar o sol com a peneira, né, que a gente fala. Não é isso. Mas é você realmente entender algumas situações. Então eu tive esse desafio muito grande. Eu tive um outro desafio também, que foi uma psicóloga que trabalhava numa empresa, estava se sentindo anulada, estava se sentindo péssima. Psicólogo, hein? Pra você ver que sozinho a gente não chega em lugar nenhum. A gente precisa de um é verdade. e do Não precisa outro. de alguém, sempre a gente precisa de alguém. precisa. E ela estava nesse processo, enfim, resumidamente aí. E ela falava assim, Cris, eu não me vejo longe dessa empresa porque eu não tenho condição de entrar em outra empresa. Sabe aquela pessoa que parece que enraizou ali e ela só vê aquilo, só que ela estava totalmente insatisfeita, totalmente infeliz com aquilo. Queria ser gestora e ela não tinha aquela... Ela tinha insegurança. Não conseguia enxergar que ela era capaz. E ela fez um depoimento para mim, assim, lindo, maravilhoso, né? Durante o processo, depois do processo. Hoje está super bem, está numa empresa, está super feliz. Tem uma outra também, que ela trabalhava numa escola e ela também era enfermeira.
E ela queria abrir uma confeitaria. O sonho da vida dela era ter uma confeitaria. Caramba, ela trabalhava numa escola e era E ela é enfermeira. formada em enfermagem. E o E sonho foi dela abrir confeitaria? é abrir uma confeitaria. E ela tinha Você viu, tudo. pessoal? Não tem idade, não tem tempo pra você sempre renovar suas coisas novas. Olha quanta coisa que a pessoa aprendeu. E hoje, onde ela parou? Exato. E ela tinha a faca e o queijo na mão. Eu lembro da primeira sessão que eu falei, você tem a faca e o queijo na mão. Ela tinha até um local para fazer essa confeitaria funcionar. E ela não ia pagar nem aluguel. Nossa. E o que ela fazia? Se esquivava o tempo todo. Se esquivava o tempo todo. E sabe qual era o maior medo dela? Medo do sucesso. A gente vê o medo do fracasso, né? É mais comum. E aí, numa das sessões, acho que quarta, quinta sessão, ela descobriu. A gente, juntas, identificamos. O medo dela era medo do sucesso. Ela tinha medo de ter que ter funcionários. Ela tinha medo de ganhar bastante dinheiro. Ela tinha medo de vender bastante bolo, ovo de Páscoa, coisas da confeitaria. Ela tinha medo de investir num salão que ela já possuía. Faltava reformar, fazer umas coisas. Então, o maior medo dela era esse. E hoje está super bem também. O ano passado, ela falou para mim, Cris, eu nunca vendi tanto. Eu nunca vendi tanto na minha vida. Ela já tem 3 anos que passou pelo processo. Praticamente 3 anos. Então, é difícil até responder, né? Assim, qual que foi o mais fácil? Na verdade, cada um tem o seu desafio. Tem suas Às vezes o seu peculiaridades, desafio né? é interno, às vezes o seu desafio vem de medo do julgamento. Tive também pessoas que deixou anos de, às vezes, trocar de carreira, ou anos de se arriscar mais na empresa que estava por causa do medo do julgamento. É bem complicado isso, é muito complicado. E parabéns pela sua dedicação nessa parte aí. A gente vê o seu brilhantismo no momento, assim. Mas deixando aí, você falou que tinha uma surpresa pro pessoal do Pinhalzinho. Pessoal de Pinhalzinho, tem uma surpresa aí da Cris. O que seria? Vai jogar pra mim é surpresa, hein? Gente, eu cheguei aqui e falei pro Marcos, né? Eu falei, não adianta eu chegar aqui e falar sobre o que é o coach, como é que funciona e tudo mais, se às vezes a gente não passou por essa experiência. Muitas pessoas já ouviram falar o que é o coach, mas nunca passaram por uma experiência. Então, o que eu dei de presente aqui, né? Pro canal Portal Pinhalzinho. Sucesso. Isso aí. O Marcos vai fazer um sorteio, né? Ele vai identificar aí uma melhor forma de fazer um sorteio para uma pessoa ganhar uma sessão de coaching comigo, uma sessão individual. Então, se você está assistindo a gente, se você tem o desejo de participar, de fazer uma sessão de coaching, o Marcos vai ficar encarregado de fazer esse sorteio, vai me passar as informações do ganhador, eu vou entrar em contato com o ganhador e a gente vai agendar uma sessão. Essa sessão, em média, ela tem 2 horas de duração, né? 1h30 a 2 horas. Então, em 1h30 a 2 horas, vocês vão ter aí totalmente acesso a mim pra gente juntos, né? Ajudar. Eu falo que o coaching, eu não vou dar resposta para vocês. O coaching é o quê? Se você tiver um coach, uma pessoa que fala assim, não, você tem que fazer isso, cuidado, toma cuidado. Porque o coach não vai fazer isso. O coach, ele vai te mostrar caminhos. Ele vai te mostrar possibilidades que às vezes você não enxergou. E aí você vai viver essa realidade. Porque não adianta eu falar para o Marcos, faz isso, faz aquilo, se não sou eu que vou viver a realidade dele, né? Então eu te dou o caminho. Então, se você quer fazer uma sessão comigo, quer participar de um processo, de uma sessão, aí o Marcos depois vai falar como que vai ser o andamento disso, como que vai ser a logística no Portal Pinhalzinho, né? Lá no Instagram, você pode seguir lá no Instagram, como muitos já seguem. Lá eu vou soltar alguma coisa do vídeo e vou fazer algum corte. E vou colocar especial sobre isso. E também essas sessões serão online ou presenciais? Isso, são sessões online. Hoje, como a gente tem essa facilidade da tecnologia, então a gente consegue atender pessoas de todos os lugares. E até se tiver pessoas de outros países assistindo, também pode participar. Eu atendi uma cliente da Irlanda, por exemplo. Eu tinha que ver a questão do fuso horário, né? Até mesmo no Brasil, né? Então eu atendi cliente de Mato Grosso, por exemplo, que tem fuso horário. Então você fala inglês também? Olha, Marcos, eu tô enferrujada. Mas essa cliente da Irlanda é uma brasileira. Ah, tá. Então eu não tinha essa barreira. Mas eu ando bem enferrujada do inglês, viu? Tô precisando retomar minhas aulas. Legal, pessoal. Olha isso. E pessoal de fora do Brasil, ou do Brasil, ou do Portal Pinhalzinho, aí vocês vão ver aí uma grande coach, que é a Cris. Ela vai passar para vocês. E finalizando esse vídeo aqui, eu queria agradecer você.
esse momento tão especial de você ter deixado os seus afazeres, muitas vezes é de complicado. Quero agradecer sua presença. O Portal Pinhalzinho é uma casa, está aberta para nós aqui, pessoal de Pinhalzinho. Vocês estão abertos aqui, como passei no primeiro vídeo, que todos estão abertos aqui a ouvir, falar e passar suas informações. Futuramente teremos mais vídeo aí. Parece que quarta talvez eu vou ter uma surpresa aí. Aí eu vou soltar isso só no sábado. Eu pretendo soltar esse aqui num dia depois, tá bom? Porque tem bastante trabalho honoroso, né? Mas legal, eu quero agradecer você e deixa sua informação aí pro pessoal e o que você poderia passar para eles, o que você poderia passar. Legal, bacana. Eu agradeço você, né, primeiramente pelo convite. A gente tentou aí as agendas, né, e deu certo, que bom. Estou muito feliz mesmo de estar aqui. Estou muito feliz de ter sido acolhida por essa cidade. Já estou aqui há um tempinho, então me sinto de casa já sou de casa. E eu quero dizer para as pessoas que não se sintam, às vezes tem pessoas que falam, eu não conheço o que é o coach, nunca fiz um treinamento, nunca olhei para mim, nunca me desenvolvi. Então, gente, nunca é tarde para se desenvolver, nunca é tarde para você buscar o desenvolvimento. Eu falo que nós somos seres humanos, nós temos sonhos, nós temos objetivos, a gente tem vontade de fazer acontecer e às vezes a gente não sabe como. E isso é completamente normal. Por quê? Desde lá da nossa infância, a gente teve tutores, né? O coaching ele começou em 1850, para vocês terem ideia, lá em Oxford. E ele começou com professores das universidades dando aula para os seus alunos e ajudando esses alunos a passarem nos testes mais difíceis. Então, eu falo, desde antigamente, o coaching, a gente sempre teve um professor, a gente teve um tutor na época da escola, a gente teve um professor na faculdade, que a gente agarrava mais ali na mão dele, né? Para ajudar a gente, os nossos pais. E na vida adulta, a gente cresce e é lançado para o mundo. Só que esse lançado para o mundo, às vezes a gente não tem preparação para isso. A preparação de inteligência emocional, a preparação de saber lidar com os desafios, a preparação da gente saber que, às vezes isso é uma fase que eu estou passando. Eu tenho que passar por essa fase para eu chegar em outra, para eu chegar mais forte, para eu me preparar. Então, se você às vezes está sentindo que eu preciso deslanchar, eu preciso fazer algo mais, ou na minha vida pessoal, ou na minha carreira, ou no meu comércio, ou na questão aí de empreendedorismo, que eu sei que aqui a cidade tem bastante empreendedores. Então, procura ajuda, gente. Sozinho a gente não chega a lugar algum. E vocês acham que eu não tenho mentor? Claro que eu tenho mentor. Eu tenho mentor também para me ajudar nas minhas dificuldades. Eu também tenho desafios a seguir. Então, sozinha a gente não chega em lugar nenhum. Então, eu quero dizer para vocês que eu estou também de portas abertas para receber vocês, para bater um papo com vocês. Se quiser me chamar no direct lá do Instagram, é o Cris Garcia Coach. Também lá no canal do YouTube, né, o Crescimento Pessoal, convidar vocês para seguir também, tá? E estou à disposição. Eu falo que corre na minha veia contribuir com o desenvolvimento das pessoas. E eu não faço nada sozinha. Se não tiver uma pessoa para eu ajudar, como que eu vou ajudar? Então, eu acabo sendo usada como um instrumento para ajudar as pessoas. Não que, a Cris sabe, não. Longe de mim saber, né, tudo. Mas juntos, a gente consegue ser mais forte. Legal, quero te agradecer mais uma vez. Obrigada. Muito obrigado também. E vamos fazer essas parcerias, fazer crescer aí. O Portal Pinhalzinho está aberto também, quando você tiver a oportunidade. Muitas vezes eu estou sozinho, algumas vezes, mas assim, né? Se quiser também, a gente tiver alguma pessoa que você quer trazer, a gente pode conversar com ela. Legal. E a gente fazer junto aí, é legal, bem bacana, tá? Bacana. Agradeço vocês, pessoal. Não deixa de seguir, sinalizar lá, né? O sininho lá. E clique em curtir, tá, nesse vídeo, que isso é muito importante para nós, tá? E segue lá o canal da Cris. Uma boa noite, sucesso a todos. Bom dia, né? Boa tarde para quem vai assistir. Valeu, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.